Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com a intérprete de Libras, Jéssica. Hoje nós vamos tratar de um tema muito novo, muito recente, né? Nós vamos abordar a Lei 14.254/21. Lembrando que essa temática foi sugerida pelas professoras do AEE. Então, por se tratar de um tema muito novo e ser uma lei muito recente, a gente vai trazer o que versa, quais são as informações básicas que a gente tem sobre essa nova demanda, né, que se configura uma nova demanda para quem está no contexto escolar, para que a gente possa continuar incluindo, para que a gente possa continuar inserindo e fazendo um trabalho significativo para todos que precisam passar pelo processo de inclusão. Então, a Lei 14.254/21, ela foi instituída, né, no dia 30/11/2021. Então, ela fala do acompanhamento específico e integral para os educandos com dislexia e os transtornos de aprendizagem. Então, e TDAH também. Então, a gente tem uma nova estruturação, a gente tem uma nova atribuição para os professores do atendimento educacional especializado. Então, a gente entende que esses estudantes, a partir dessa lei, precisam ser incluídos como um público, como uma demanda para o atendimento educacional especializado. E aí a gente trouxe a configuração, a estruturação dessa lei, o que versa essa lei, para que a gente possa compreender em que medida a gente vai precisar fazer as adaptações, em que medida a gente vai precisar adequar a nossa interação e a nossa comunicação com toda a comunidade escolar. Então, vamos lá. O que é que diz o artigo 1º? O artigo 1º diz que o poder público deve desenvolver e manter um programa de acompanhamento integral para os educandos com dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e os outros transtornos de aprendizagem. A gente vê que no artigo 1º, ele especifica a dislexia, mas aí a gente inclui a dislalia, descalculia, disgrafia. Então, a gente já sabe que é contemplado nesse 1º artigo esses outros transtornos de aprendizagem. Então, quando a gente fala de atendimento integral, a gente entende que esses estudantes precisam ter seus materiais adaptados. Eles precisam de um plano educacional individualizado e especializado, né, que de verdade contemple as necessidades e as possibilidades de desenvolvimento que eles têm. Então, a gente precisa, enquanto especialista, se organizar para estruturar um material adequado para que esses estudantes tenham o seu desenvolvimento contemplado, seu desenvolvimento global contemplado. Então, o parágrafo único, ele diz o seguinte: o acompanhamento integral, né, compreende a identificação precoce, o encaminhamento desses estudantes com o diagnóstico, a identificação das necessidades do padrão comportamental também, né, o encaminhamento, né, e o apoio terapêutico especializado. Então, a gente percebe que a gente tem dentro desse quadro de acompanhamento integral a identificação precoce do transtorno. Então, a gente percebe pelo movimento do estudante, pela interação no contexto escolar, no ambiente escolar, que existe uma demanda específica, que existe um comportamento específico, que existem necessidades educativas, né, específicas. Então, a gente precisa identificar e fazer os encaminhamentos devidos para que ele seja percebido nas suas necessidades. E aí também, após esse encaminhamento, a gente precisa dar um apoio educacional adequado dentro da própria rede de ensino. Então, a gente precisa criar uma rede de apoio, uma rede que possibilite o desenvolvimento e a participação desse estudante, porque a gente precisa que esse estudante esteja na escola, que ele permaneça na escola e que ele se desenvolva no ambiente de aprendizagem escolar. Então, a gente também precisa fazer o encaminhamento para o acompanhamento extra-escola das equipes multiprofissionais, né? E aí a gente precisa do apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Então, mais do que nunca, a gente precisa estabelecer uma parceria com a rede de saúde para que esse estudante seja acolhido,
né, e seja percebido nas suas necessidades específicas. A gente sabe que a nossa demanda, a nossa intervenção terapêutica escolar, né, o nosso trabalho pedagógico, ele tem um limite, mas a gente precisa das equipes multiprofissionais nos dando apoio no sentido de que a gente necessita que esse estudante se desenvolva de forma integral, de forma global. Então, a gente precisa da parceria com outros profissionais. O artigo 2º, ele traz que as escolas de educação básica, né, da rede pública e privada, com apoio da família e dos serviços de saúde, devem garantir o cuidado e proteção. Então, ao estudante com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, né, com vistas ao pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, com auxílio de toda a rede de proteção. Então, essa rede de proteção que a gente fala é o apoio extra-escola, é o apoio das equipes multiprofissionais. E aí a gente está falando no desenvolvimento inteiro, né, no desenvolvimento integral. E aí a gente entende que as pessoas são seres que se constituem, né, a partir de várias frentes. Então, a gente tem o psicológico, o social, né? Nós somos seres biopsicossociais e culturais. Então, a gente precisa olhar para esse ser nesse viés, entendendo que eles têm várias frentes para o desenvolvimento, que a gente não vai dar conta de tudo na escola, por isso que a gente precisa dessa parceria. No artigo 3º, lembrando que essa lei ela só tem 5 artigos, né? E vocês vão perceber que a prioridade de verdade é pensar nesse funcionamento, em facilitar essa participação, essa inserção e o desenvolvimento desse estudante. Então, aí no artigo 3º, a gente tem educandos com dislexia, TDAH, outro transtorno de aprendizagem, eles apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, né? Instabilidade da atenção, que repercutem na aprendizagem e devem ter assegurado o acompanhamento específico. Então, quando a gente fala que existem alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, a gente está entendendo que precisa ser construído, precisa ser pensado um plano específico, especializado, um plano de trabalho, um plano pedagógico especializado, que dê conta de como vai ser significativo, de como vai ser construído um projeto de trabalho significativo em relação à apropriação do sistema de escrita alfabética, considerando que esse estudante ele tem peculiaridades, ele tem especificidades que são muito evidentes quando se trata de compreender todas as hipóteses que são necessárias para que a gente se aproprie da escrita e da leitura. Então, de verdade, a gente precisa pensar numa estrutura especializada para que esse estudante tenha esse acompanhamento e receba esse apoio no que se refere à apropriação do sistema de escrita. E aí a gente está falando de alfabetização e letramento. No artigo 4, fala o seguinte: as necessidades específicas no desenvolvimento do educando serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino, em parceria com profissionais da rede de saúde. Então, a gente viu lá atrás no artigo 2, no artigo 2º, né, o artigo 2º, que fala um pouco dessa parceria, né, importante, que precisa ser estabelecida entre rede de ensino e rede de saúde. Muitas vezes a gente não consegue fazer um encaminhamento quando a gente identifica que o estudante precisa de um apoio multiprofissional, extra-escola, mas agora, mais do que nunca, a gente entende que saúde e educação precisam estabelecer um projeto de trabalho para que esses estudantes sejam percebidos e entendidos nos seus direitos de aprendizagem. Eles têm o direito de estar na escola, permanecer na escola, se desenvolver e tem o direito de aprendizagem que todos nós temos. Então, no parágrafo único, né, caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser realizada em serviço de saúde, né, em que seja possível a avaliação diagnóstica com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar. Então, é aquela coisa que a gente fala, a necessidade e da importância de saúde e educação se articularem. Não é? Então, que a escola forneça informações para a rede de saúde e que a rede de saúde se comunique com o ambiente escolar para que essa pessoa seja entendida e seja percebida nas suas necessidades globais. E aí a gente está falando de contemplar os aspectos cognitivos, as questões afetivas e motoras, né? Que são as principais frentes que contribuem para o desenvolvimento da criança, da pessoa, do indivíduo.
E aí chegamos no último artigo, que é o artigo 5º, né? Nesse fala que os sistemas de ensino, eles devem garantir aos professores da educação básica amplo acesso à informação, inclusive quanto aos encaminhamentos possíveis para os atendimentos, para os encaminhamentos multissetoriais. E aí a formação continuada, no artigo 5º, né, é evidente a importância da formação continuada, e aí para que se possa identificar os sinais relacionados aos transtornos de aprendizagem e TDAH. Então, chegamos num ponto importante, né? É o nosso processo de formação, é a nossa formação continuada. E aí nós, com essa intenção de já iniciarmos essa discussão, estamos trazendo para vocês, né, a pedido das professoras do AEE, essa temática para que a gente entenda de verdade e em que pé, em que medida a nossa responsabilidade acontece com esses estudantes que evidenciam transtornos de aprendizagem TDAH. Então, a partir de agora, nos nossos 2, né, encontros que virão, nós iremos falar um pouco dessas demandas, né? Obviamente que se vocês voltarem lá nos nossos programas anteriores, vocês vão verificar que nós já falamos de TDAH, né? Não falamos dos transtornos de aprendizagem, dislexia, dislalia, disgrafia, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Para que a gente possa fazer uma transposição de verdade dessas informações que a gente tem sobre a lei, né? E para que a gente pense de forma bem propositiva, como é que a gente vai fazer esse trabalho, né? Que público é esse que está chegando na sala de recursos multifuncionais? Então, entendemos, né, a configuração, o que versa a lei, e aí a gente vai, a partir de agora, nos nossos 2 encontros, pensar um pouquinho nessa pessoa, né? De que forma a gente vai enxergar esse estudante que evidencia essa especificidade, respeitando o que versa a lei. Então, assim, espero que seja significativo para vocês, a gente estruturar esse pensamento, né, sendo coerente com as nossas obrigatoriedades. Então, é justamente no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre os transtornos de aprendizagem. No próximo a gente vai falar especificamente sobre dislexia, dislalia, disgrafia, descalculia, entendendo que são demandas que fazem parte das nossas atribuições, né, do atendimento educacional especializado. No outro encontro nós vamos falar especificamente do TDAH, inclusive esse ano nós já disponibilizamos, né, um material lá, uma aula, uma conversa sugerida por vocês também sobre o TDAH. E aí vocês podem voltar lá, né, para que a gente possa reavivar esse conhecimento que vocês já têm, obviamente, mas que a gente precisa de verdade, quando for traçar o plano pedagógico especializado, quando a gente for construir o nosso plano de trabalho, que é desenvolvido na sala de recursos multifuncionais, a gente pense de verdade nesse público que está chegando, né, nesse público que tem o direito de ser assistido, de ser atendido, de ser acolhido. Então, espero que vocês tenham gostado, se debrucem mais nessa lei, entendam de verdade as especificidades das nossas demandas, para que a gente possa fazer esse trabalho com muita tranquilidade. Aguardo vocês para o próximo encontro, vamos falar dos transtornos de aprendizagem.